Mas eles se decepcionam porque Jesus morreu. Aquele que haveria de redimir Israel, agora é morto. Aquele homem que a gente estava com a esperança de que viesse nos libertar, o rei Jesus, achávamos que ele seria o rei, mas não está mais conosco. Essa era a impressão das pessoas, porque quanto mais Jesus se aproximava de Jerusalém, maior era o nível de milagres, de acontecimentos que iam sendo realizados. E para muitos deles, quando chegasse em Jerusalém, então pronto, eles iriam agora, o rei iria se sentar no seu trono, e o tempo, aquele tempo em que o povo eles eram dominados pelos romanos, então havia muito sofrimento dos judeus por causa dos romanos. Então eles queriam um novo rei que fosse e assumisse o governo, mas eles pensavam apenas a nível terreno. Eles queriam uma nova política. Uma nova política. Mas Jesus não era esse rei que eles estavam esperando. Porque Jesus, o trono que deveria estar preparado para ele, pelo pensamento daqueles homens, não foi preparado. O que foi preparado foi uma cruz. E agora esses homens estão muito decepcionados, porque aquele que haveria de redimir Israel já não vive mais. Agora Jesus está ouvindo essa história daqueles homens frustrados, daqueles homens que saem dali pensando pequeno, pensando apenas nessa libertação política. Mas o que é interessante, queridos, lá no versículo 22 a 24, Lucas 24, diz: verdade é também que algumas mulheres, coisas que eles sabiam, olha só, verdade é que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que dizia estar vivo. Eles já sabiam da mulher, já sabiam que elas tinham tido uma visão de anjo, que o anjo tinha dito que ele está vivo. Alô? 24. Além disso, alguns dos que estavam conosco, olha só, além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Sabe, queridos, a falta de fé, leva a pessoa a desacreditar até no óbvio, porque eles já tinham material suficiente para crer que Jesus estava vivo. Primeiro, porque foi dito pelos profetas. Segundo, porque foi dito por Jesus. Ele agora tinha testemunhas de pessoas dizendo que Jesus não estava mais morto. Eles não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos anjos, não acreditaram nos discípulos. É o famoso Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção. Convicção. Repita comigo: convicção de fatos que se não veem. Mas quando chega lá no versículo 25, Jesus diz assim: ó nécios,
tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Ele não estava nem levando em consideração o que ele disse. Ele estava dizendo que eles eram nécios e tardos de coração. Nécio, a palavra nécio, no grego é anoetos, que significa não entendido, ininteligível, insensato, tolo. Agora, queridos, esses homens estavam com Jesus. Estavam com Jesus esse tempo todo. E tardos, a palavra brados, que significa estúpido, lento para compreender, lento para crer. Eles de coração para crer de tudo que os profetas disseram. Aí Jesus, eu acho lindo isso aqui, lá no versículo 26 e 27, quando Jesus diz: porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus está falando para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus lhes põe a palavra. O pregador do culto é Jesus. Alô? Que privilégio, queridos, que privilégio participar do culto que Jesus não usou a boca de outro, foi a dele mesmo. Já pensou que culto maravilhoso? Mas esses caras continuam sem prestar atenção ao culto. Continuam sem prestar atenção. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Jesus era um bom pregador? O que é um bom pregador? É o que conhece tantos filósofos e cita tantas filosofias. É o conhecedor da matemática que faz cálculos avançadíssimos em fração de segundos. Esse é o grande pregador. O grande pregador é aquele que sabe tocar, mexer nas emoções das pessoas. Esse é o grande pregador. O grande pregador é aquele que é preparado com uma retórica lindíssima, uma retórica que prende a atenção das pessoas. Esse é o grande pregador. Jesus, se esse é um grande pregador, me desculpem, mas Jesus não era esse grande pregador. A única coisa que ele se limitava a falar era a verdade. Sendo ele a verdade. Jesus podia pregar sobre ele, porque ele era a verdade. Alô? Eu não posso pregar sobre mim, queridos, porque não vai ter muito efeito, não vai adiantar muita coisa não. Eu posso contar algumas experiências, não vai acontecer muita coisa não. Mas Jesus falava daquilo que ele era próprio. Porque ele não era como se fosse a verdade, ele era a verdade. Ele era a palavra encarnada. Ele era o verbo vivo. O verbo que se fez carne, esse era Jesus. Aleluia.